Boa noite a todos aí, moradores aqui da comunidade, Salve Torno, Praça 3, Salve Quitum, Praça 3, pessoal aqui de cima aqui, no Batuta. Olha só, a área que não tá abandonada não, Tava como ninguém, lá sabe tudo que eu sei, mas ansiava por alguém. Eu me apresentei, no sentimento não, eu me apaixonei. Fui ao vento do avião, por 7 mares eu fui, mais de 7 amores amei, mais de 7 vida gastei. Aos 21 te encontrei, seja bem-vinda, deixa mais ser meu coisa tão linda. Toda comigo que ainda tempo pra viver e nossas vidas vaziadas em causas perdidas, procurando saída, procurando esquecer. Em casa fiz que eu olho os teus olhos de espelho, desejo, te vejo e me vejo decretando fim, tão simples como foi. Então novo, não sabia, só queria sentir que eu era o início pra mim. Viverá e verá, meu filho dará, sorrirá, cantará, dançará, sem parar, sem parar. Viverá e verá, meu filho dará, sorrirá, cantará, dançará, sem parar, sem parar. E o céu será tua casa, voará com tuas asas, não se abalará por pouco, amaremos feito amores, será livre como nunca, e sorrirá como sempre, reinaremos por direito, e que assim seja feito. A gente se dá bem, você pega o telefone, liga e diz que não tá bem, já parti pra te buscar, é nós, tô indo a 100, hoje é só eu e você, já é mais ninguém, não dá, a gente se dá bem, você pega o telefone, liga e diz que não tá, eu já parti pra te buscar, eu já estou indo a 100, hoje é só eu e você, já é. Ei menina, o tempo corre enquanto a gente brinda, meu coração se abriu e disse pra você bem-vinda, parece meio cedo, nenhum ano ainda, mas cada dia que passa eu vejo que excelência vinga, tão linda, me deixa mais louco que pinga, eu sou valhantela, dando uma coringa, nada acabará com nosso jogo nem mandinga, foda-se as diferenças, tu bem olha pra eu vir da swinga, e vem logo pra cá ficar comigo, hoje é só você e eu, já avisei pros meus amigos, não olhar nem no marinho, o sol não pega então desligo, torrar vou deixar fluir, depois partir pro meu abrigo, o que pus é castigo, pra nós é bom demais, internação no quarto, tranquilão sem night, dia junto, tudo junto após o programinha light, tira a roupa, apaga a luz e vamos começar o fight, menino dá, a gente se dá bem, você pega o telefone, liga e diz que não tá bem, já parti pra te buscar, eu já estou indo de 100, hoje é só eu e você já, e mais ninguém, menina já, a gente se dá bem, você pega o telefone, liga e diz que não tá bem, eu já parti pra te buscar, eu já estou indo a 100, hoje é só eu e você já E quando liga tarde, onde cê tá agora? Quando você feliz, porque não agora? Baby, só não liga porque não agora. Tem vez que a gente briga e perde a razão. Tu sabe como eu fico se eu te vejo chorar. E quem perde com isso é nossa relação. Como é que alguém entende isso que a gente sente? Meio de momentos que só a gente viveu, vivendo sentimento hoje como ontem, agora e sempre no futuro meu e seu, com tudo meu e seu, nego que é meu é seu. Baby, só me liga porque não agora. Tem vez que a gente briga e perde a razão. Tu sabe como eu fico se eu te vejo chorar. E quem perde com isso é nossa relação. Como é que alguém entende isso que a gente sente? Meio de momentos que só a gente viveu, vivendo sentimento hoje como ontem, agora e sempre no futuro meu e seu, com tudo meu e seu, nego que é meu é seu. Agora e sempre no futuro meu e seu, com tudo meu e seu, nego que é meu é seu. Agora e sempre no futuro meu e seu. não ligo, mas é tudo mentira. De
imaginar em outros braços, minha mente pira. Quando tô com raiva, ameaço cair fora. Acabo voltando atrás, fora, pira. Ouvindo Jovem Maca, Laura Miller, mixtape. Eles gritam meu bordão, aprendiz, baby. Lembro da manhã de sol, eu com minhas meias verdes, ela sentada no dançando break. Ela com as mãos na janela, mirando o horizonte. Muito atrás daquelas nuvens onde Deus se esconde, onde o amor se esconde, onde a vida é bela. Parece perpétua, teu coração acela. Perdição, a paz, a fome, o paladar. Faço músicas duras só pra me enganar. Lembro que às vezes pareça que acabou o encanto. A real nada mudou, eu te amo tanto. Sentimento grande, não dá pra evitar. Parece a bunda de Anitta e Pablo Vittar. O aprendiz aprendeu a te amar. E esse amor me pôs no nível Kendrick Lamar. Ela falou que eu era um segredo, me compartilhava com algumas amigas. Ficou com ciúme depois do que foi feito. Hoje elas não são mais amigas. E ela falou pra eu ficar direito. Eu falei pra ela ficar de lado. Ela apontou algum dos meus defeitos. Ah, bebê, eu sou todo errado. Guerra de orgulho, vaidade. Vai se sentir melhor se eu te falar que tudo que pensa sobre mim é verdade. Buscando sempre o que comemorar. E eu quero vários motivos pra comemorar. Ei, nós somos compatíveis só porque encaixamos. Feliz quando procuramos, triste quando achamos. Eu já vi essa história em outras folhas. A pessoa que tu escolhe fala que tu só faz mais escolhas. Eu só peço que você fique bem, porque eu tô indo. Eu só peço que você fique, porque eu fui. Espiei. Quando o abraço apertado se encaixa, é como se o mundo parasse ali. É como se a vida acabasse, sei lá. Quando o abraço apertado se encaixa, é como se o mundo parasse ali. É como se a vida acabasse, sei lá. Amigo, aconchego, motivo de eu voltar pra casa cedo. Minha pele te mete no peito, saudade que não se mete fora do comum. Não sou o primeiro, mas sei que não sou mais um. E a cada gole me estrago, te trago na dor de cada trago. Me afogo no seu afago, perdido no labirinto do seu beijo. Se teu espelho refletisse o que eu vejo, imperfeições que só aumentam meu desejo. Delícia em cada detalhe, estria sem limite. O toque dos nossos corpos bomba mais que qualquer hit. Quando o abraço apertado se encaixa, é como se o mundo parasse ali. É como se a vida acabasse, sei lá. Quando o abraço apertado se encaixa, é como se o mundo parasse ali. É como se a vida acabasse, No nosso terreno, irmão. Ele também não sabe quem é que tá aqui, não. Entendeu? Não sabe o que vai encontrar amanhã aqui pra eles aqui. Então repasse esses áudios aos comerciantes aí, pra todo mundo ficar tranquilo, não precisa ficar apreensivo não, entendeu? Só ninguém dá uma moeda, 1 centavo. Ninguém aqui vai ficar trabalhando, vai ficar sustentando malandro não. Entendeu? Vamos ficar tranquilo, entendeu? Que nossa área tá sendo vista, entendeu? Que nenhum mascarado, nenhum miliciano de outro lugar ou daqui, entendeu? Vai querer tomar dinheiro de ninguém, só ninguém dá dinheiro nenhum. A ordem é dos homens aqui, ninguém dá dinheiro nenhum. E pode ficar tranquilo, essa cobrança é velhíssima desses caras aí que tá terrorizando nossa área aí. Uma boa noite pra vocês aí, espalha esses áudios aí, entendeu? Vamos manter a tranquilidade aí, que nossa área vizinha ali é um lugarzinho bom e ninguém vai vir botar terror em ninguém aqui. Boa noite a todos aí, moradores aqui da comunidade, Torno, estado do Quitum, Praça 13, pessoal aqui de cima aqui, do Batuta, olha só, a área aqui não tá abandonada não, irmão, você tá entendendo? Ninguém abandonou nada aqui não, não vem querer deixar nego vir de fora, vir pra cá, nego daqui de dentro trazer pessoas de fora, entendeu? Pra tentar fazer alguma coisa aqui, que aqui não vai rolar não. Entendeu? Aqui não tá abandonado não. A gente não vai dizer que aqui não tem besteira não, que aqui tem besteira. Tem muita gente falando, fazendo merda aqui. Entendeu? Mas isso aí vai ser cobrado, irmão. Agora, um comentário que eu vou falar aqui pros comerciantes e moradores. Esses encapuçados que estão rodando por aí, entendeu? Aterrorizando, pedindo dinheiro, dizendo que sexta-feira tem que dar, ninguém vai dar nada. Ninguém vai dar nada.
Entendeu? O vento que venta lá vem pra cá também. Mesmo que a gente não sabe quem são, eles também estão no nosso terreno, irmão. Eles também não sabem quem é que tá aqui não. Entendeu? Não sabe o que vai encontrar amanhã aqui pra eles aqui. Então repasse esses áudios aos comerciantes aí, pra todo mundo ficar tranquilo. Não precisa ficar apreensivo não. Entendeu? Só ninguém dá uma moeda, 1 centavo. Ninguém que vai ficar trabalhando, vai ficar sustentando malandro não. Entendeu? Vamos ficar tranquilo. Entendeu? Que nossa área está sendo vista. Entendeu? Que nenhum mascarado, nenhum miliciano de outro lugar daqui, entendeu? Vai querer tomar dinheiro de ninguém. Só ninguém dá dinheiro nenhum. A ordem é dos homens aqui. Ninguém dá dinheiro nenhum. E pode ficar tranquilo que essa cobrança vai vir em cima desses caras aí que tá terrorizando a nossa área aí. Tá, boa noite pra vocês aí. Espalhe esses áudios aí. Vamos manter tranquilidade aí, que nossa área aqui é um lugarzinho bom e ninguém vai vir botar terror em ninguém aqui. Boa noite a todos aí, moradores aqui da comunidade, Torno, Estado do Quitum, Praça 13, pessoal aqui de cima aqui, do Batuta. Olha só, a área aqui não tá abandonada não, irmão. Você tá entendendo? Ninguém abandonou nada aqui não vem querer deixar nego vir de fora, vir pra cá, nego daqui de dentro trazer pessoas de fora, entendeu? Pra tentar fazer alguma coisa aqui, que aqui não vai rolar não. Entendeu? Aqui não tá abandonado não. A gente não vai dizer que aqui não tem besteira não, que aqui tem besteira. Tem muita gente falando, fazendo merda aqui. Entendeu? Mas isso aí vai ser cobrado, irmão. Agora, um comentário que eu vou falar aqui pros comerciantes e moradores. Esses encapuçados que estão rodando por aí, entendeu? Aterrorizando, pedindo dinheiro, dizendo que sexta-feira tem que dar, ninguém vai dar nada. Ninguém vai dar nada. Entendeu? O vento que venta lá vem pra cá também. Mesmo que a gente não sabe quem são, eles também estão no nosso terreno, irmão. Eles também não sabem quem é que tá aqui não. Entendeu? Não sabe o que vai encontrar amanhã aqui pra eles aqui. Então repasse esses áudios aos comerciantes aí, pra todo mundo ficar tranquilo. Não precisa ficar apreensivo não. Entendeu? Só ninguém dá uma moeda, 1 centavo. Ninguém que vai ficar trabalhando, vai ficar sustentando malandro não. Entendeu? Vamos ficar tranquilo. Entendeu? Que nossa área está sendo vista. Entendeu? Que nenhum mascarado, nenhum miliciano de outro lugar ou daqui, entendeu? Vai querer tomar dinheiro de ninguém. Só ninguém dá dinheiro nenhum. A ordem é dos homens aqui. Ninguém dá dinheiro nenhum. E pode ficar tranquilo que essa cobrança vai vir em cima desses caras aí que tá terrorizando a nossa área aí. Uma boa noite pra vocês aí. Espalhe esses áudios aí. Entendeu? Vamos manter a tranquilidade aí. Que nossa área vizinha aqui é um lugarzinho bom e ninguém vai vir botar terror em ninguém aqui. Boa noite a todos aí, moradores aqui da comunidade, Torno, Estado do Quitum, Praça 13, pessoal aqui de cima aqui, do Batuta. Olha só, a área aqui não tá abandonada não, irmão. Você tá entendendo? Ninguém abandonou nada aqui não. Não vem querer deixar nego vir de fora, vir pra cá, nego daqui de dentro trazer pessoas de fora, entendeu? Pra tentar fazer alguma coisa aqui, que aqui não vai rolar não. Entendeu? Aqui não tá abandonado não. A gente não vai dizer que aqui não tem besteira não, que aqui tem besteira. Tem muita gente falando, fazendo merda aqui. Entendeu? Mas isso aí vai ser cobrado, irmão. Agora, um comentário que eu vou falar aqui pros comerciantes e moradores. Esses encapuçados que estão rodando por aí, entendeu? Aterrorizando, pedindo dinheiro, dizendo que sexta-feira tem que dar, ninguém vai dar nada. Ninguém vai dar nada. Entendeu? O vento que venta lá vem pra cá também. Mesmo que a gente não sabe quem são, eles também estão no nosso terreno, irmão. Eles também não sabem quem é que tá aqui não. Entendeu? Não sabe o que vai encontrar amanhã aqui pra eles aqui. Então repasse esses áudios aos comerciantes aí, pra todo mundo ficar tranquilo. Não precisa ficar apreensivo não. Entendeu? Só ninguém dá uma moeda, 1 centavo. Ninguém que vai ficar trabalhando, vai ficar sustentando malandro não. Entendeu? Vamos ficar tranquilo. Entendeu? Que nossa área está sendo vista.
entendeu? Que nenhum mascarado, nenhum miliciano de outro lugar ou daqui, entendeu? Vai querer tomar dinheiro de ninguém, só ninguém dá dinheiro nenhum, a ordem é dos homens aqui, ninguém dá dinheiro nenhum. E pode ficar tranquilo, que essa cobrança é levíssima desses caras aí que estão aterrorizando a nossa área aí. Uma boa noite pra vocês aí, espalhe esses áudios aí, entendeu? E vamos manter a tranquilidade aí, que nossa área vizinha aqui é um lugarzinho bom e ninguém vai vir botar terror em ninguém aqui. Boa noite a todos aí, moradores aqui da comunidade, Torre, Estado do Quitum, Praça 13, pessoal aqui de cima aqui, do Batuta, olha só, a área aqui não tá abandonada não, irmão, você tá entendendo? Ninguém abandonou nada aqui não, não vem querer deixar o nego vir de fora, vir pra cá, nego daqui de dentro trazer pessoas de fora, entendeu? Pra tentar fazer alguma coisa aqui, que aqui não vai rolar não. Entendeu? Aqui não tá abandonado não. A gente não vai dizer que aqui não tem besteira não, que aqui tem besteira. Tem muita gente falando, fazendo merda aqui. Entendeu? Mas isso aí vai ser cobrado, irmão. Agora, um comentário que eu vou falar aqui pros comerciantes e moradores. Esses encapuçados que estão rodando por aí, entendeu? Aterrorizando, pedindo dinheiro, dizendo que sexta-feira tem que dar, ninguém vai dar nada. Ninguém vai dar nada. Entendeu? O vento que venta lá, venta cá também. Mesmo que a gente não sabe quem são, eles estão no nosso terreno, irmão. Eles também não sabem quem é que tá aqui não. Entendeu? Não sabe o que vai encontrar amanhã aqui pra eles aqui. Então repasse esses áudios aos comerciantes aí, pra todo mundo ficar tranquilo. Não precisa ficar apreensivo não. Entendeu? Só ninguém dá uma moeda, 1 centavo. Ninguém que vai ficar trabalhando, vai ficar sustentando malandro não. Entendeu? Vamos ficar tranquilo. Entendeu? Que nossa área está sendo vista, entendeu? Que nenhum mascarado, nenhum miliciano de outro lugar ou daqui, entendeu? Vai querer tomar dinheiro de ninguém, só ninguém dá dinheiro nenhum, a ordem é dos homens aqui, ninguém dá dinheiro nenhum, e pode ficar tranquilo, que essa cobrança é levíssima desses caras aí que estão aterrorizando a nossa área aí. Uma boa noite pra vocês aí, espalhe esses áudios aí. Entendeu? Vamos manter a tranquilidade aí, que nossa área vizinha ali é um lugarzinho bom e ninguém vai vir botar terror em ninguém aqui. Boa noite a todos aí, moradores aqui da comunidade, Torre, Estado do Quitum, Praça 13, pessoal aqui de cima aqui, do Batuta, olha só, a área aqui não tá abandonada não, irmão. Você tá entendendo? Ninguém abandonou nada aqui não. Não vem querer deixar nego vir de fora, vir pra cá, nego daqui de dentro trazer pessoas de fora, entendeu? Pra tentar fazer alguma coisa aqui, que aqui não vai rolar não. Entendeu? Aqui não tá abandonado não. A gente não vai dizer que aqui não tem besteira não, que aqui tem besteira. Tem muita gente falando, fazendo merda aqui. Entendeu? Mas isso aí vai ser cobrado, irmão. Agora, um comentário que eu vou falar aqui pros comerciantes e moradores. Esses encapuçados que estão rodando por aí, entendeu? Aterrorizando, pedindo dinheiro, dizendo que sexta-feira tem que dar, ninguém vai dar nada. Ninguém vai dar nada. Entendeu? O vento que venta lá, venta cá também. Mesmo que a gente não sabe quem são, eles estão no nosso terreno, irmão. Eles também não sabem quem é que tá aqui não. Entendeu? Não sabe o que vai encontrar amanhã aqui pra eles aqui. Então repasse esses áudios aos comerciantes aí, pra todo mundo ficar tranquilo, sem ficar apreensivo não, entendeu? Só ninguém dá uma moeda, 1 centavo. Ninguém que vai ficar trabalhando, vai ficar sustentando malandro não. Entendeu? Vamos ficar tranquilo, entendeu? Que nossa área está sendo vista, entendeu? Que nenhum mascarado, nenhum miliciano de outro lugar ou daqui, entendeu? Vai querer tomar dinheiro de ninguém, só ninguém dá dinheiro nenhum, a ordem é dos homens aqui, ninguém dá dinheiro nenhum, e pode ficar tranquilo, que essa cobrança é levíssima desses caras aí que tá aterrorizando a nossa área aí. Uma boa noite pra vocês aí, espalhe esses áudios aí, entendeu? Vamos manter a tranquilidade aí, que nossa área vizinha ali é um lugarzinho bom e ninguém vai vir botar terror em ninguém aqui.
Boa noite a todos aí, moradores aqui da comunidade, entorno, estado do Quitumbo, Praça 13, pessoal aqui de cima aqui.